Fala, Ferreirada! E aí? Beleza? Tudo bom? Ferreirada, hoje eu coloquei fazendo um vídeo aqui, mais aqui embaixo aqui, né? Perto daqui dos animais aqui. Porque eu tava fazendo uma série, né? Eu comecei a fazer a série, gravei o primeiro vídeo da série do livro da Ana Primavera, né? Pergunte o porquê ao solo e às raízes. E eu gravei o primeiro vídeo. E aí eu gravei o primeiro vídeo e acabou passando o tempo e esqueci de gravar o segundo vídeo do segundo capítulo, né? Ele é um capítulo até curto. Então eu vou ler ele aqui agora, só para gravar esse segundo vídeo, deixar gravado, deixar registrado para colocar lá na playlist. E vamos continuar, né? Vamos tentar fazendo aí vídeos desse livro aqui que eu acho que é interessante também. Eu acho um livro muito legal e eu gosto de... Achei legal a ideia de gravar para poder ficar aí, de repente quem quiser ouvir, né, não quer ler, quer só ouvir, também funciona. Enfim, achei interessante gravar. Então, vamos lá. Esse segundo capítulo chama-se A Alimentação no Século XXI. Deixa eu chegar mais perto para o áudio não ficar muito ruim. Os alimentos, mesmo quando importados, provêm fundamentalmente da agricultura, exceto os peixes dos oceanos. E a agricultura convencional é orientada exclusivamente para a produção de lucros, com suas enormes monoculturas de soja, cana e milho. A FAO constatou que, em 1700, a população mundial duplicava a cada 200 anos, em 1800 a cada 123 anos e em 2000 a cada 12 anos. Não porque nasçam mais crianças, ao contrário, nascem muito menos, mas a mortalidade infantil foi radicalmente diminuída por causa da medicina. Isso significa que é preciso dobrar 10 vezes mais rápido a produção de alimentos, empregos e moradias do que há 200 anos. Mas a FAO constata, ao mesmo tempo, que, graças à tecnologia mecânico-química atualmente em uso, a área necessária para nutrir uma pessoa diminuiu em quase 50% de 1950 para cá, enquanto a área agrícola, graças ao desmatamento, triplicou. Isso significa que poderíamos nutrir 6 vezes mais pessoas, enquanto a população mundial somente triplicou de 2 para 6 bilhões, mas não somos capazes de nutri-las. O Brasil, que em 1950 se orgulhava de ter pobres, mas nenhum faminto, possui hoje 52 milhões de pessoas em miséria absoluta, ou seja, passando fome. E os alimentos que se produzem? Para a alimentação de animais confinados, são destinados 75% do milho, 80% da soja e 60% da cevada, e a cana vai principalmente para a produção de álcool combustível. Seria ótimo se cada povo consumisse sua carne, seus grãos e seu açúcar, mas não os consomem. Os grãos são exportados, indo para a Europa e os Estados Unidos, para nutrir frangos e bovinos confinados, para que depois se possam importar eletrodomésticos, peças de automóveis, computadores, adubos, produtos químicos e outros. E mesmo a Índia, com 1 bilhão de habitantes em uma área um pouco maior do que a metade do Brasil, exporta cevada para as granjas de porcos da Europa. Atualmente, 80% de toda a população mundial agrícola Atualmente, 80% de toda a produção mundial agrícola, de petróleo e de minerais, é consumida por 20% da população mundial, a qual é igualmente responsável por quase 80% da poluição. São os países ricos ou do primeiro mundo. E ainda existem países que não pertencem a este clube de seletos, mas que imaginam que todos poderiam chegar lá. Como? Nos últimos 50 anos, bilhões de pessoas, ou exatamente 4,2 bilhões de pessoas, perderam suas terras ou seus empregos no campo graças às monoculturas e sua mecanização, ao uso de herbicidas e de transgênicos. Na Europa e nos Estados Unidos, os desempregados foram recebidos de braços abertos pelas indústrias, no Brasil, pelas favelas. Na Europa e nos Estados Unidos, os desempregados foram recebidos de braços abertos pelas indústrias, no Brasil, pelas favelas. O grande problema não é a falta de alimentos, mas a falta de poder aquisitivo, isto é, de empregos, que nunca vão existir porque a indústria não é nossa. As decisões, os novos desenvolvimentos e os componentes de alta tecnologia vêm de fora. A mão de obra de alta capacidade produtiva ou robótica é importada. Queremos tecnologia avançada, mas somente podemos dizer: a poluição é nossa, o lucro é dos outros. Constata-se que os países que investiram primeiro na agricultura e somente depois na indústria
Tem povos bem alimentados, com aprendizado rápido e ideias geniais, inventores da atual tecnologia. Os países que nem sequer investiram, mas atraíram indústrias de fora para ter o que os outros tinham, permaneceram subdesenvolvidos ou, para não desanimar, permanecem no eterno em desenvolvimento, vivendo de investimentos estrangeiros e são só consumidores das tecnologias. Por isso, estão profundamente endividados e tudo o que fazem é fornecer mão de obra barata e trabalhar duro para poder pagar os juros das dívidas externas, eternos escravos dos juros, presos a um ciclo de colonialismo e escravidão moderna, exportando especialmente matéria-prima ou produtos primários. Não compreendem que a agricultura é a base de toda a vida, mas também de toda a economia. Em nosso planeta, chegando mais animais aqui. Em nosso planeta existem 13 bilhões de hectares de terra, sendo mais ou menos 2,3 bilhões de hectares de uso agrícola ou pastoril, ou seja, entre 15% e 18%. Conforme a região, 24% a 30% ainda são florestas tropicais ou vegetação nativa, que ocupam cerca de 3,1 bilhões de hectares. Se, porém, o desmatamento continuar na velocidade atual, em 40 anos não haverá mais floresta nenhuma. Perderemos nossa biodiversidade, nossos termostatos ambientais e ganharemos um clima com temperaturas extremas, muito frio ou muito quente, e vento permanente, que baixará a produção agrícola à metade ou até 1/5 da atual, ou seja, perderemos nossos serviços ecossistêmicos essenciais para a vida. Teoricamente, o Brasil poderia ainda desmatar 200 milhões de hectares para erradicar a fome, mas a conta é irreal. Com a política de exportação, a produção a mais também seria exportada, bem como a produção não aumentaria, mas diminuiria. Atualmente, o vento e o calor já leva o equivalente a 700 ou 750 milímetros de chuva por ano. Quer dizer, uma região com 1.200 a 1.300 milímetros de chuva por ano, que é normal, se tornaria semiárida graças ao vento, restando somente 500 milímetros de água para a produção. Disse que é preciso irrigar. Atualmente, 480 milhões, isto é, aproximadamente 12% da população mundial, vivem de grãos produzidos em campos irrigados. No Vale do Rio São Francisco, 320 mil hectares, especialmente de fruticultura, são irrigados e 40 mil já foram abandonados por causa da salinização. Atualmente, no Nordeste, com cerca de 1,56 milhão de hectares, 44% da área está em fase de desertificação mais ou menos avançada, por atividade humana predatória, como queimadas, superpastoreio de cabras, irrigação sem cuidados especiais, superadubação e aeração profunda. E quanto pior estiver o solo, mais rápida a desertificação e mais pobre a população. Quanto maior a pobreza, pior a destruição dos solos. Pode-se concluir que a pobreza destrói tanto ou mais que o agronegócio. Olha essa frase que interessante. Pode-se concluir que a pobreza destrói tanto ou mais que o agronegócio. A destruição dos solos faz a água doce desaparecer, e sem água não existe vida, porque o ciclo da água encurta drasticamente. Disse, a bolsa está em alta, mas a terra está em baixa. Vejamos os sinais. Aí aqui tem uma tabelinha, né, com os sinais. Deixa eu ler rapidinho aqui. Sinais ligados diretamente ao desmatamento. Florestas diminuindo, temperatura elevando-se, efeito estufa, e com grandes amplitudes térmicas, tempestades aumentando, geleiras descongelando, também os polos, oceanos subindo, acidificando-se e plâncton morrendo, menos oxigênio, buraco na camada de ozônio aumentando, mais luz ultravioleta incidente. Sinais ligados à decadência dos solos, né? Aração, adubos e monoculturas. Solos adensados, compactando e erodindo, inundações aumentando, rios e represas secando e energia elétrica diminuindo, água potável escasseando, grandes áreas desertificando, mais de 10 milhões de hectares por ano. Pragas e doenças vegetais aumentando, sinal ligado à redução do vigor e desenvolvimento radicular e ao uso de agroquímicos, valor biológico dos alimentos diminuindo, poluição ambiental aumentando, magnificação biológica na cadeia alimentar, espécies animais e vegetais diminuindo e se extinguindo e doenças humanas e violência urbana aumentando. Em suma, solo doente, planta doente, animal e ser humano doente.
Somente num corpo sadio mora uma alma sadia. Portanto, se o corpo estiver doente, a alma também estará. A violência urbana tem origem nos alimentos com valor biológico baixo. Portanto, os indianos dizem, a violência urbana tem sua origem na decadência dos solos. Quando o homem não somente explorar, mas também cuidar de seu solo, os alimentos terão valor biológico elevado, e as pessoas, mesmo com poucos alimentos produzidos por plantas bem nutridas, serão saudáveis e inteligentes, e o fantasma da fome não existirá mais. E aqui para finalizar, a última frase desse capítulo. Ame seu solo e tenha certeza de que será o certo para nosso clima e qualidade de vida. E aqui finaliza esse segundo capítulo. O próximo capítulo nós vamos falar sobre solo tropical. Mas aqui vou finalizar por aqui. Então era isso, Ferreirada. Só para gravar esse segundo vídeo aí dessa série sobre o livro da Ana Primavera. Resolvi gravar aqui rapidinho, estou até indo embora já aqui do sítio. E aí coloquei ali os bichinhos no fundo para ficar mais legal. Tá certo, Ferreirada? Então é isso aí, um abraço. Espero que tenha gostado aí, tenha ficado bom o áudio, inclusive, que eu fiz aqui numa área mais aberta e tudo. E em breve eu faço o terceiro vídeo, vamos fazer capítulo a capítulo, acho que vai ser interessante, vai ficar uma série, uma playlist um pouco grande, né? Porque são vários capítulos, mas é um assunto muito interessante. E a Ana tem muito a manha de se expressar e de se fazer entender sobre esse assunto. Eu pelo menos acho muito fantástico. Então é isso aí, pessoal. Pergunte o porquê ao solo e às raízes. Esse foi o segundo capítulo. E a gente se vê no terceiro capítulo dessa playlist aí. Beleza? Então é isso, Ferreirada. Um abraço. Se puder dar o like, mete o dedo aí no joinha, compartilha para nós. Se puder também deixar um comentário aí pra gente trocar ideia, vai ser muito legal. Tá joia? Então, Ferreirada, um abraço. Até mais. Fui!